Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. O crescimento de 1,2% no Produto Interno Bruto, o PIB, do primeiro trimestre de 2021 foi divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ficou acima da expectativa do mercado, que era em torno de 0,7%. Mas o dado aparentemente positivo mascara um problema estrutural do país, que é a desigualdade social crescente. De acordo com o estudo, em meio à pandemia, o aumento da pobreza é agravado ainda mais pelo desemprego recorde e pela inflação, que não dá trégua e encolhe o poder de compra da população do Brasil, que, para piorar, está de volta ao mapa da fome. A pesquisa mostra que em 2020 a taxa de brasileiros na pobreza caiu de 25% antes da pandemia para 20% com o auxílio emergencial de R$ 600. Sem o benefício, em 2021, a taxa de pobreza teria chegado a mais de 30%. A fatia de pessoas na extrema pobreza caiu de cerca de 7% em 2019 para 3% no ano passado. Segundo o estudo, em 2021, a taxa de pobreza extrema teria passado a mais de 10%. A gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o mês de maio registrar o maior número de queimadas na Amazônia e também no Cerrado desde 2007. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Rômulo Batista, ele é porta-voz da campanha de Amazônia do Greenpeace Brasil. Boa tarde, Rômulo, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem contigo por aí? Boa tarde, Júlia, tudo bem comigo? Obrigado aí pelo convite para falar um tema tão importante que é a Amazônia e o mês de maio, que teve um recorde não só de queimadas, mas também de alerta de desmatamento, desde que o DTR-B, que é um programa do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começou, é o maior taxa de alerta de desmatamento também. E olha só, para quem está em casa, se atentar aos números, né? 3.815 focos de calor nos dois biomas representam um aumento de 65% em relação ao ano passado e é o pior índice, como nós dissemos, desde 2007, em 14 anos. Para quem não conhece sobre o assunto de desmatamento e afins, é só essa questão das queimadas que influencia ou há muito mais no entorno com relação a queimadas no país? Não, tem. A gente precisa entender que as queimadas, em geral, são utilizadas para coisas. Para renovação de cultura, queima-se o pasto que está seco, esperando que a chuva faça brotar nova pastagem. Também são utilizadas como, finalmente, né, para finalizar o desmatamento. Se derruba toda a vegetação natural, deixa ela secar ao sol e, posteriormente, se queima. E cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto o fogo sendo usado como instrumento do desmatamento. Então, se degrada a área de floresta, se degrada aquele cerrado, ele fica mais seco e acaba que fica mais suscetível a pegar o fogo. Então, a gente tem essas três modalidades aí que são utilizadas. É importante a gente falar que em todas a gente tem uma emissão muito grande de gás carbônico, que agrava ainda mais a crise climática que a gente vive e também acaba vitimando muito da biodiversidade local, que está também acelerando uma outra crise que cada vez mais se aproxima, que é a crise de biodiversidade. Imagina se a gente perder todos os polinizadores, o que vai ser até mesmo da agricultura brasileira. E, Rômulo, nós estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, impacta muito essa questão da Amazônia, não só aqui no nosso país, mas também falando em mundo, não é? Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha um respeito com relação a justamente ser esse pulmão do mundo. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa expressão, né, de ser o pulmão do mundo. E nos últimos anos a gente vê uma intensa discussão sobre o papel do nosso país com relação à Amazônia e com relação também à questão de sustentabilidade e meio ambiente no mundo. Mudou o olhar do mundo para a gente? Mudou o olhar, mas ele não mudou à toa, né? O Brasil fez um trabalho muito bem feito de liderança ambiental durante muitos anos. Desde a Eco 92, sua atuação nessas reuniões com foco
em meio ambiente, em clima, em biodiversidade, sempre fomos muito altivos, muito respeitados globalmente. Infelizmente, desde 2012, a gente vê uma inversão na curva do desmatamento, né? De 2004 a 2012, a gente teve uma redução grande de 27 mil quilômetros quadrados para menos de 5 mil. E, infelizmente, aí, nos últimos 2 anos, a gente superou os 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Isso não acontecia desde 2008. Isso, aliado com a política antiambiental desse atual governo, onde que vários regramentos têm sido extinguidos, o orçamento para a pasta de meio ambiente cortado. Fora que, pela primeira vez, a gente tem aí um ministro do meio ambiente, onde está investigado, com 2 inquéritos abertos, onde ele não estaria fazendo o seu dever institucional, né? E nem cumprindo com a nossa Constituição, que garante um meio ambiente saudável para todos os brasileiros. Então, essa consequência dessa mudança da visão do mundo, muito baseado nisso, nos fatos que a gente está vendo. Por 2 anos seguidos, aumento do desmatamento, aumento de queimadas. O mês de maio tem que nos levar a uma profunda reflexão sobre o futuro que a gente quer, principalmente o futuro da Amazônia e do nosso meio ambiente, né? Dos nossos ecossistemas naturais. Recorde de desmatamento na Amazônia, recorde de queimadas na Amazônia e no Cerrado, tentativa de aprovação na Câmara dos Deputados da Lei de Licenciamento Ambiental, que vai praticamente extinguir o licenciamento ambiental para muitas atividades. Tentativa de passar o PL 490, que vai abrir as terras indígenas para a exploração comercial dessas áreas, vai impedir novas demarcações de terras indígenas, que é o meio mais efetivo de se conservar os ecossistemas naturais, de se conservar a Amazônia. Então, a gente precisa pensar, nós todos, no futuro que a gente quer para a Amazônia. Lembrando que se a gente não parar com o desmatamento da Amazônia, a gente não conter isso, a crise climática que se avizinha e que está colocada, ela pode se agravar ainda mais. Diversos cientistas já indicam que essa quantidade muito baixa nos reservatórios de águas aí no Sudeste e no Centro-Oeste se deve, sim, em parte, por conta do desmatamento da Amazônia e na não formação dos rios voadores. As pessoas chamam a Amazônia do pulmão do mundo. Eu gosto mais da analogia do coração, porque ela bombeia, a floresta bombeia milhares de toneladas de água para a atmosfera todo dia. Só para a gente ter ideia, mais água é bombeada em forma de vapor da água para a atmosfera do que o rio Amazonas lança no mar. Todo esse vapor d'água forma nuvens que formam verdadeiros rios voadores, que voltam em forma de chuva irrigando o Centro-Oeste e o Sudeste, as principais áreas aí produtoras do agronegócio, que promovem esse desmatamento, mas que também vão sofrer com as consequências disso. Agora, Rômulo, por tudo isso que você nos disse e contou para quem nos assiste nesse momento, qual o cenário e qual a análise que você faz, não só para a Amazônia, mas para o Brasil com relação ao meio ambiente, sustentabilidade, não só para os próximos meses, mas para os próximos anos? Porque, ao que me parece da sua fala, as consequências deste momento de plano com relação à Amazônia vai nos causar um impacto a longo prazo. Com certeza. Eu acho que a gente pode até tentar dividir em diferentes consequências. O primeiro é toda essa regressão que a gente teve na proteção ambiental, que vinha avançando desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, que trouxe diversos dispositivos de proteção dos povos indígenas, para a criação de unidades de conservação, criação de unidades de conservação de uso sustentável, onde o ribeirinho, o caboclo, o pescador artesanal tem seus direitos territoriais protegidos. Tudo isso vem sendo atacado por esse atual governo. Reconstruir essa proteção ambiental que vinha sendo feita após esse período de desmantelamento da política ambiental vai levar tempo. A gente está cada vez mais se aproximando de um ponto de não retorno, segundo os cientistas, que é o ponto onde a floresta não vai conseguir fazer a sua automanutenção, né? A floresta ela é tão rica, tão biodiversa, que ela mesma tem a capacidade de se manter. Mas a gente está agredindo ela de uma forma tão forte, desmatando, queimando,
degradando essa floresta num nível tão alto e por tanto tempo que ela pode chegar num ponto que ela não consegue se manter e passa a ser um tipo de ambiente completamente diferente, mais seco, mais degradado, com menos biodiversidade, com a menor capacidade de alimentar esses rios voadores. E tudo isso pode ocasionar diversos problemas, agravando, por exemplo, a perda da biodiversidade, agravando também a questão hídrica no país. A gente está falando, Rômulo, sobre questões nacionais, né? Uma questão nacional, uma questão de plano de governo federal. Mas como os estados, né, e aqui o estado de São Paulo, pode contribuir para que essa questão, não só da Amazônia, óbvio, né, são locais distantes, mas essa questão do meio ambiente, essa questão da sustentabilidade funcione a longo prazo, né? A gente está falando de Brasil, mas a gente precisa também voltar o olhar para cada estado. Sim, eu acho que existem diferentes instrumentos que a gente pode usar para quando a gente pensa aí na esfera estadual de diferentes estados, é pressionar, por exemplo, os deputados que estão lá no Congresso, que não aprovem nenhum projeto de lei que vai diminuir ainda mais a proteção dos ecossistemas naturais, que vai retirar direitos dos povos indígenas e dos outros povos da floresta, e também demandar que todos os supermercados, os fornecedores dos supermercados, não adquiram produtos que tenham em sua origem o desmatamento, a grilagem, que é o roubo de terra pública, a violência contra os povos indígenas, a invasão de territórios indígenas, que isso não chegue ao prato aí do cidadão e que ele acabe, de uma maneira indireta, sem nem ao menos saber de onde está vindo, contribuindo para que isso aconteça. Perfeito. Rômulo Batista, obrigada, viu, pela sua contribuição nessa fundamental discussão que nós temos hoje aqui no país. Bom trabalho por aí. Obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Em ato solene virtual, na última quarta-feira, parlamentares, ex-ministros do meio ambiente, autoridades do setor público e representantes de organizações não governamentais se posicionaram contrários ao projeto de lei 3.729 de 2004, que cria no Brasil a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Em Brasília, o projeto de lei que prevê mudanças no licenciamento ambiental foi aprovado pela Câmara no último dia 13 de maio e segue agora em tramitação no Senado Federal. O tema pode impactar nos diversos cantos do país e, por isso, tem muita gente por aqui disposta a discutir e se posicionar. No Parlamento Paulista, os deputados Marina Elou, da Rede, e Emílio de Souza, do Partido dos Trabalhadores, promoveram uma audiência pública. Juntos conseguimos construir hoje um evento real, potente, que tem uma contribuição concreta a dar, talvez numa das discussões mais importantes que estejam acontecendo no país nesse momento. Quando a gente fala de a boiada passar, é disso que a gente está falando, é desse tipo de mudança estruturante no futuro do país, e estamos num momento importante para essa discussão alvissareiro, porque ela ainda precisa ser discutida no Senado. Então, a gente tem aqui assessorias do Senado nos acompanhando e um final sólido que a gente pode contribuir e aportar para os nossos senadores entenderem outras visões, entenderem a importância de melhorarem o texto e de impedirem esse retrocesso de acontecer. A aprovação na Câmara Federal do projeto 3729, com uma discussão muito restrita, quase que nada de discussão, quase que nada de debate, de um projeto que é um tremendo de um retrocesso na legislação ambiental brasileira e que prenuncia um futuro muito ruim para o nosso meio ambiente. Isso tudo me motivou a gente fazer um esforço para tentar, acho que o que nos cabe agora, né, instituições, personalidades, organizações não governamentais, a sociedade como um todo, o que nos cabe agora é pressionar o Senado para que essa legislação não prossiga. A proposta flexibiliza a legislação de licenciamento ambiental, cria uma modalidade de autodeclaração e dispensa atividades e empreendimentos do processo de licença. Para explicar as mudanças contidas no projeto,
Foi convidada a promotora do Ministério Público de São Paulo, Tatiana Serra. A proteção ambiental, nessa visão míope, é vista como um empecilho para o desenvolvimento econômico. Só que é exatamente o contrário, e já foi amplamente dito isso anteriormente. A proteção ambiental é uma verdadeira fonte de redução de custos, de aumento de qualidade de vida e, portanto, de fomento ao desenvolvimento econômico sustentável. Basta pensarmos em saneamento público, que a cada $1 investido são economizados $4 com saúde pública. Da mesma forma, pequenos agricultores também já verificaram que a proteção das águas é imprescindível para a produção agrícola. E a indústria já percebeu que a finitude dos recursos naturais impõe uma nova forma de produção. Ora, nós estamos vivendo uma pandemia que deixa as claras, né, que é exemplo de tantas outras vivenciadas em séculos passados e epidemias reiteradas que impactaram já o nosso jovem século. Nós temos que nos preocupar com a proteção ambiental, que cria não só uma atmosfera propícia para a criação de doenças altamente transmissíveis quando desrespeitado, mas também é uma fonte de agravamento desses efeitos nefastos. Em suas falas, os ex-ministros do Meio Ambiente, Carlos Mink e Isabela Teixeira, ressaltaram o papel da licença ambiental. O Brasil se desconstrói da sua presença, do que é mais estratégico, o que emerge como um dos temas mais estratégicos nesse século, que é exatamente a questão ambiental e a questão climática. São dois temas que estão interligados, os dois tratam de desenvolvimento, os dois tratam de qualidade de vida, de bem-estar, e todo mundo se debruça hoje sobre os novos caminhos envolvendo essa temática ambiental e novos compromissos e novas visões. O Brasil quer se omitir disso. O retrocesso do Brasil não é só um retrocesso de anular a história, anular a ciência. É um retrocesso de anular a presença do Brasil no mundo. Porque se acham que, do ponto de vista nacional e internacional, dos interesses de investimento, interesse de acesso a recursos, interesse de acesso à tecnologia, num momento de mundo que vai ser conduzido pela era climática e pela era digital, se acham que a questão ambiental, o fato de você ser dispensado, uma atividade que tem uma relação direta com o meio ambiente, ser dispensado de instrumentos que confirmam as salvaguardas ambientais, se isso vai conferir ao Brasil alguma autonomia, eles estão profundamente enganados. Outra autoridade no assunto que marcou presença na reunião foi Marina Silva. A ex-senadora pelo Acre é uma historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e com passagem pelo Ministério do Meio Ambiente no período de 2003 a 2008. Do alto do seu conhecimento, ela citou algumas consequências da flexibilização no processo de licença. Você tem um processo de autodeclaração com todos os pré-requisitos. É a licença prévia, é a licença de instalação, a licença de operação, as audiências públicas, os termos de referências que são feitos, os complementos para quando esses termos de referência não são atendidos, não é? Com tudo isso, o Ministério Público olhando, todo mundo olhando, nós tivemos casos como Mariana. Agora, eles estão dizendo que para os empreendimentos já existentes, pré-existentes, você nem precisa de licença. Portanto, se você quer levar uma barragem, como fizeram em Brumadinho, como fizeram em Mariana, você pode fazer a elevação de uma barragem, não é? E isso é feito com boa-fé, no que diz o empreendedor, no que vai dizer a empresa. E é por isso que nós tivemos mais de 200 pessoas que perderam suas vidas, os prejuízos irreparáveis para o meio ambiente, para a comunidade local, para a economia, para o patrimônio público, para o patrimônio histórico, certo? Você, quando faz um relatório de impacto, um estudo de impacto, você tem que discutir alternativas locacionais, alternativas tecnológicas, mesurar os principais impactos e listar as medidas mitigadoras, ou seja, o que o proponente, eventualmente o governo, podem e devem fazer para minimizar esses impactos. Quer dizer, você suprimir isso
em nome da agilidade, significa privar as pessoas da transparência de informação, delas saberem o impacto desses empreendimentos na sua vida, na vida do ambiente do seu entorno, na saúde dos seus filhos e na biodiversidade. A semana que antecede o Dia dos Namorados é uma época em que os comerciantes esperam, claro, um crescimento na venda de determinados produtos. Itens têxteis, principalmente roupas, são em geral a escolha de vários casais na hora de presentear. No entanto, bichos de pelúcia e eletrodomésticos também devem ser alvo de atenção durante a compra. No caso dos produtos têxteis, inclusive peças íntimas, as alergias são apenas algumas dos problemas ocasionados pelos produtos inadequados. E, por esse motivo, o IPEM aqui de São Paulo, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, é o órgão delegado do Inmetro que tem como objetivo defender o consumidor e alertar sobre os cuidados necessários na compra desses itens. As informações contidas na etiqueta são fundamentais e precisam seguir critérios específicos. Os dados devem estar em português sobre o fabricante ou então o importador, incluindo o CNPJ e o país de origem. Além disso, também é necessário identificar a composição têxtil, o tamanho e os símbolos de cuidados com a conservação. A direção do IPEM diz ainda que, caso desconfie ou encontre irregularidades, pode recorrer ao serviço da ouvidoria pelo telefone 0800 013 0522, repetindo 0800 013 0522, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou então enviar um e-mail para ouvidoria@ipem, com M no final, .sp.gov.br, repetindo ouvidoria@ipem, com M no final, .sp.gov.br. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre um assunto bem interessante. Olha só, como a inteligência artificial pode colaborar para o controle dos gastos públicos. É isso mesmo. E sobre isso a gente conversa agora com o Rafael dos Anjos. Ele é especialista justamente em inteligência artificial. Boa tarde, Rafael. Tudo bem contigo? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço a vocês pelo convite e uma boa tarde telespectadores da TV Alesp. E é muito interessante, viu, Rafael? Como, então, a inteligência artificial pode ajudar esse controle de gastos na administração pública, por favor? A gente, quando fala em gestão pública, a gente fala de um volume muito grande de dados. Basicamente, hoje todo o sistema da gestão pública está gerando informação o tempo todo. Então, a gente tem um volume de informação muito grande, de dados brutos muito grande. O que a inteligência artificial permite? Ela permite você pegar todos esses volumes de dados, tratar esses dados e gerar informação para tomada de decisão. É como se a gente tivesse hoje rodando ainda, cortando grama à mão, quando a gente pudesse cortar com um cortador de grama, fazendo um serviço muito mais eficiente e muito mais rápido. Coisa que humanamente a gente pensa que é impossível de fazer e que com a inteligência artificial isso se torna possível, se torna fático de se realizar. É muito interessante, você pega, por exemplo, uma cidade de 55 mil habitantes aí no estado de São Paulo. O que a gente tem de dados, de volume de dados, apenas nos últimos 10 anos, para ter como exemplo, a gente tem mais de 9 bilhões de gastos. Então você imagina se uma pessoa for fazer esse levantamento na mão. É uma coisa impossível de se fazer na mão, mas com a inteligência artificial isso é possível, isso vem à tona e isso facilita o trabalho das pessoas. Então a inteligência artificial ela tem que ser vista como um aliado do bom gestor. Nós ouvimos aqui há uns tempos atrás até fizemos uma entrevista sobre isso e um programa sobre cidades inteligentes, que me parece ser uma tendência também para a administração pública, né? Eu gostaria que o senhor falasse, dentro desse contexto, como se inserir não só as tecnologias, né, mas esses processos mais modernos. Sim, a gente está falando da quarta revolução industrial, que é a Revolução Industrial 4.0. O que é essa quarta revolução industrial? Revolução Industrial 4.0, é a junção de todas as tecnologias ao mesmo tempo
e a favor do cidadão. Então, quando a gente fala num discurso de cidades inteligentes, a gente está falando de decisões mais racionais, decisões tomadas de maneira mais rápida, de decisões inteligentes, em que tudo se conversa. Então, por exemplo, uma vaga de estacionamento na rua, automaticamente já pode avisar o carro que aquela vaga está disponível e evitar que o cidadão fique circulando em volta. O ônibus está para chegar num ponto de ônibus, aquilo pode ser avisado para o cidadão. Olha, o ônibus está chegando no ponto de ônibus e tem 2 vagas disponíveis lá para ficar sentado. O metrô está vindo, olha, esse metrô que está passando, ele está lotado. Então, você consegue que as coisas se conversem e que as máquinas elas já deem decisões praticamente prontas para as pessoas, para que o ser humano validar se aquela informação faz sentido ou não. Então, uma cidade inteligente era uma cidade mais racional, mais sadia. Então, tudo que é atividade repetitiva que o ser humano vem fazendo e que no serviço público isso é muito comum, o que a gente chama de cara crachá, isso tende a ser substituído por uma máquina, porque não faz sentido você deixar o ser humano fazendo uma atividade depreciante, repetitiva. Então, a máquina vem justamente para agregar valor ao trabalho do ser humano, para dar significado a esse trabalho, para fazer um trabalho mais qualificado, com maior exigência de qualificação profissional. E o setor público tem que se adaptar a essa realidade, que ela não é mais uma teoria, ela é um fato que está ocorrendo. Agora, Rafael, como que a gente, você entende que os gestores públicos, eles estão mais receptivos a esses novos métodos, né? Você acabou de falar que o cara crachá, logo mais à frente, vai deixar de existir. O quanto a inteligência artificial e outras questões também, eles vão ajudar a otimizar também essas questões e a otimizar o trabalho, você ter força de trabalho para outras questões que precisam, né, da pessoa física, vamos dizer assim. Exato. Para a gente poder comparar o que a gente está vivendo hoje, é só a gente imaginar uma agência bancária na década de 80. Se você pensar com a cabeça da década de 80, você ia sempre falar que precisava de mais funcionário de uma agência bancária, que não era possível aumentar o volume de operações de uma agência bancária com o mesmo número de funcionários. E cada vez teria que ter mais gente, mais gente e mais gente. Hoje, a gente, com o olhar de 2021, a gente percebe que isso não é uma realidade, que com a tecnologia você consegue, inclusive, ter bancos virtuais e não faz mais sentido o banco ter tanta agência bancária, que a gente já está vivendo isso no mercado hoje. Você vê o fechamento de agências bancárias. Por quê? Porque você tinha diversas atividades que eram repetitivas, que hoje foram substituídas por sistemas de computadores. Então, aqui é a mesma questão que a gente tem no setor público. Atividades repetitivas elas vão deixar de existir, queira o gestor público ou não. Esse aqui é um fato dessa nova era, dessa nova revolução industrial 4.0. Ela não pede licença para chegar, ela chega, ela adentra e ela é um caminho sem volta. Ou o gestor adere ou ele acaba ficando para trás, ele não atende mais às expectativas do cidadão. Porque você pega essa geração que está vindo hoje, o celular para elas e a internet é algo como se para a geração passada fosse ficar sem energia elétrica. Hoje você não consegue mais imaginar as pessoas sem energia elétrica. Então essa é a nova realidade. A internet é como se fosse a eletricidade para essa nova geração. Então o que a gente precisa é se apropriar dessas tecnologias, porque elas vêm para o benefício dos prefeitos, dos governadores, dos deputados, dos vereadores. Ela vem para dar qualidade no trabalho. Então, coisa que um deputado, por exemplo, falava, eu não consigo fiscalizar com o meu gabinete. Não, você consegue fiscalizar muito mais do que você imagina utilizando a tecnologia adequada. Tudo é ter a ferramenta adequada para se realizar a tarefa. E hoje a inteligência artificial consegue ampliar a capacidade, dar mais poder para os deputados, dar mais capacidade de decisão para os prefeitos, para os vereadores tomarem decisão. Perfeito. Rafael dos Anjos, obrigada, viu, pela sua contribuição, por falar sobre inteligência artificial hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário.